Bom, nós estamos desde segunda-feira fazendo estudo de qual documento? Documento 105 da CNBB, que fala do quê? Isso, cristãos, leigos e leicas, a sociedade, né? Sal da terra e luz do mundo. Muito bem. E a Julineide, a Maciele, que abriu o nosso estudo, muito bem aqui explanado. O que foi que a gente tirou do que a Maciele ensinou? Que nós passamos a sermos reconhecidos como povo de Deus. A igreja passou a nos enxergar como povo de Deus a partir de que momento? Do Concílio Vaticano II, que ocorreu entre 62 e 65. Até aquele momento, né, o ideal de santidade era dos padres, era dos religiosos, e a gente não sabia nem o que a gente ia ser mesmo, né? É tanto que a gente ficava na missa, o padre de costa, a gente rezando o texto, sem entender nem o que está acontecendo ali, da fé. 2. Entendeu? Então o Concílio Vaticano II ele é muito importante para nós. Ele abriu as portas para que a gente se compreendesse como povo de Deus, para que nós passássemos a aceitar, nós mesmos aceitarmos que nós também somos chamados à santidade, que a santidade é algo universal, ela é para todos. E aí a gente passou a entender que o padre tem as suas obrigações e o leigo tem as suas obrigações, e que um não anula o outro, mas que os dois dão as mãos para caminhar. Depois, na terça-feira, pregou a nossa irmã Marília. E o que foi que a gente aprendeu com a Marília? Porque segunda foi liderança, desculpa. Quarta-feira foi a Marília, desculpa, esqueci da liderança. Então na quarta-feira a gente aprendeu o quê? Nós aprendemos o nosso papel, não foi? O nosso papel na sociedade. E que o leigo ele tem um campo de missão, não foi isso? Onde é o campo de missão do leigo? Na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, no meu bairro. Lá é o meu campo de missão. E que a igreja espera que eu atue onde eu esteja. Atue como cristão. Cristão é aquele que imita Cristo. Estejamos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, como Cristo estaria se Ele estivesse no meu lugar. Certo? E ontem, né, foi a vez da nossa irmã Julineide, que eu não estava, mas que vocês vão me ajudar agora. Vamos lá, o que a gente extraiu da Julineide? Tá aí, Ju. Vamos lá. Vai, Clarice. Diga aí uma coisa que vocês escolheram. A transformação do leigo na igreja. E como é essa transformação do leigo na igreja? A ação transformadora. E o leigo pode transformar alguma coisa? Claro que pode. Basta que vivamos a nossa fé. Muito bem. E eu fiquei com essa missão que era do Padre Nonato, mas devido a uma missa agora à noite ele não pôde vir. Eu fiquei com a missão de fechar essa semana, que era a missão dele, mas tudo bem. Então nós aprendemos esses dias que nós necessitamos ser sal da terra e luz do mundo. Na verdade, o próprio Cristo já disse para nós: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Entende? Já é o próprio Cristo quem afirma o que nós devemos ser: sal da terra e luz do mundo.
Mas, meus irmãos, eu quero começar essa partilha, essa pequena partilha, a partir do Evangelho de hoje. Vamos. Quem trouxe sua Bíblia aí? Quer sua Bíblia? Todo mundo precisa trazer a sua Bíblia, tá? Nós estamos numa semana de formação. É São Marcos, capítulo 1. São Marcos, capítulo 1. Desculpe, capítulo 2, versículo 1. Todo mundo encontrou? Vamos levantar a palavra de Deus para me ver de novo? Quem não trouxe a palavra de Deus é feio. Ah, tá bonitos. Então vamos lá, versículo 1. Alguns dias depois, Jesus tornou a entrar em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E tanta gente se aglomerou ali que não havia mais lugar nem sequer diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Chegaram alguns trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E, como não o pudessem levar até ele por causa da multidão, descobriram o telhado em cima do lugar onde ele estava. E, abrindo um buraco, fizeram descer a maca na qual estava deitado o paralítico. Jesus disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam ali sentados e refletiram em seus corações: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Só Deus. Jesus, percebendo logo em seu espírito que raciocinavam assim como eles mesmos lhes disse, porque fazias tais raciocínios em vossos corações, que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma a tua maca e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama, tua maca e vai para casa. O homem se levantou, tomou logo a maca e saiu diante de todos, de modo que todos ficaram admirados e davam glória a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui não é uma grande multidão, creio eu, como aquela que seguia Jesus. Mas imagine mesmo nós aqui, de repente esse telhado começa a se abrir, começa a acontecer um barulho e alguém desce um doente aqui no nosso meio. Qual seria a nossa reação? Uns com medo, né? Outros pensavam que tinha acontecido alguma coisa aí por cima, alguma morte, né? Então, coisas horríveis a gente iria imaginar. Mas Jesus olha aquele homem. A gente tem a impressão que tudo ocorreu numa calmaria, não foi? O Evangelho dá assim uma ideia de calmaria, mas aonde tem multidão, eu creio que as coisas não ocorrem nessa calmaria, né? Como dizem os nordestinos, o alvoroço foi grande, né? Mas imaginemos, né? Esse homem que desce, que Jesus olha e diz para ele: teus pecados estão perdoados. Que coisa, não é? Às vezes a gente vê um deficiente, às vezes a gente encontra alguém com dificuldade física, e às vezes a gente olha assim e diz assim: coitado, né? Ou pena dessa pessoa, ou
compaixão dessa pessoa. Quem puder dizer ou pena, né? Mas ou compaixão dessa pessoa. Quando na verdade nós deveríamos ter muito mais compaixão pelos pecados daquela pessoa do que pelo seu problema físico. Porque os problemas físicos são apenas problemas físicos que não nos fazem perder a salvação. Por isso Jesus diz que é melhor a gente entrar no céu sem perna, sem braço, sem olho, do que ter tudo isso e ir para o inferno, né? Compaixão mesmo nós precisamos ter pelos pecados nossos e do irmão. Esses sim nos tiram da vida eterna. E eu compreendo que para ser sal da terra e luz do mundo, o nosso primeiro passo, ou primeiros passos, é nos libertarmos das nossas lepras. Pecado é igual a lepra. Não é à toa que São Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então todo leproso ia morrer. Todo leproso. Então não tem lepra pior do que a lepra do pecado, porque este nos tira da felicidade plena, da vida eterna. Irmãos, os pecados nos impedem de sermos sal da terra e luz do mundo. Quem quer ser sal da terra e luz do mundo? Muito só e os outros? Primeira coisa, não peques mais. Foi o que eu disse para aquela mulher pecadora: vai e não tornes a pecar. Quer ser sal da terra e luz do mundo? Desce essas escadas e não voltes a pecar. O pecado nos lesiona. O pecado nos deixa insócio. O que foi que fez aquele homem ficar paralítico? Os pecados. Isso é palavra de Deus. Jesus deixou claro que o que deixava aquele homem paralítico eram os seus pecados. Teus pecados estão perdoados. Porque teus pecados estão perdoados, levanta-te, toma a tua cama e anda. Então o pecado nos deixa leprosos. Assim como a lepra destrói o homem por fora, o pecado destrói o homem por dentro, no seu íntimo, no seu interior. Infelizmente a gente só vê o que está por fora. Mas a gente precisa, o homem espiritual precisa de um olhar interior. Portanto, para cumprirmos o desejo e o mandato de Jesus, vós sois sal da terra e luz do mundo, nós precisamos fugir das ocasiões de pecado. O nosso estatuto deixa isso claro: fugir das ocasiões de pecado. Fugir dos amigos que lhe levam a pecar. Fugir dos locais que te fazem cair. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas tudo isso nós fazemos com a graça de Deus, com o poder de Deus. Não é uma imposição. É o Espírito quem age e faz. Não somos nós. O pecado é uma paralisia que nos impede de nos movimentarmos rumo a Deus e rumo aos irmãos. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Quais são os dois maiores mandamentos? Vou corrigir, né? Quais são os dois maiores mandamentos da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mais uma vez. Então, o pecado, ele nos impede de caminharmos rumo a Deus e rumo ao irmão. Os pecados, eles nos impedem de vivermos os dois maiores mandamentos. O mandamento de amar a Deus e o mandamento de amar ao irmão. E aí?
Fica uma interrogação. E aí? Né? O que vai acontecer? Porque se eu não caminho para Deus, se eu não caminho para o irmão, se eu não vivo os 2 maiores mandamentos, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Qual vai ser o meu fim? O pecado nos impede de ir a Deus e ir ao irmão. Ora, meus irmãos, o que é o pecado? O que é o pecado? Pecado é uma ofensa a Deus. O que mais? Eu vi um grande estudioso dizer que o pecado é errar o alvo. Interessante, né? Pecado é errar o alvo. Qual é o seu alvo? É ser feliz. Quem é que pode te fazer feliz? Aquele que tem a felicidade. Jesus. Aí às vezes a gente quer ser feliz e vai para a droga, quer ser feliz e vai para isso, quer ser feliz e vai para o dinheiro, quer ser feliz e vai para a moda, quer ser feliz e vai para os amigos, e não consegue essa tal felicidade. Porque felicidade é uma pessoa, Jesus. Então pecar é errar o alvo, é ir na vereda, é deixar a estrada certa. Por isso a Bíblia nos recomenda: orai e vigiai para não cairdes em tentação. É preciso estar atento, a cintura cingido, para não cair em tentação. O pecado nos lesiona, nos impede de ir a Deus e aos irmãos. E se eu não chego a Deus, eu também não vou chegar ao irmão, porque só chega no irmão quem chega a Deus. Chegar ao irmão é consequência de quem chegou a Deus. Quem chegou a Deus, quem vive uma experiência com Ele, é uma pessoa inquieta pelas coisas erradas. É uma pessoa que não consegue ficar parado vendo as coisas injustas. Por isso o pecado nos lesiona, nos impede de chegarmos a Deus e aos irmãos. E ser sal da terra e luz do mundo implica não pecarmos, não errarmos o alvo. Pecar é errar o alvo, é errar a direção. Continuando, é importante saber que o pecado é aquilo realmente que nos distancia de Deus. É aquilo que me cega. É aquilo que não me permite ver os projetos de Deus para mim. E muito menos a sua presença. Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma colocação impressionante. Ela diz que se nós colocarmos aqui um cadáver e colocarmos aqui qualquer um de nós, aí você vem com um alfinetezinho mais fino que seja e fica nessa pessoa que está aqui, qualquer um de nós, a gente vai sentir? Tá. Mas se eu pego esse mesmo alfinete e fico nesse cadáver, ele vai sentir? Não. Por quê? Porque está morto. Pois assim é aquele que está no pecado. Ele jamais vai perceber qualquer alfinetada. Quando nós estamos no pecado, nós nos tornamos cegos. Cegos. Mortos. E aí a gente já não distingue mais o certo do errado. E aí a gente deixa de ser sal da terra e luz do mundo. E a gente se torna um com todas as coisas. Eu me lembrava essa semana de uma coisa interessante. Quando eu vim do Maranhão, que eu comecei o grupo de oração lá no Mocambo, a mãe desses dois aí era do grupo de oração. Depois eu partilhando com ela casada com meu irmão. Então eu descobri que eles já viviam, né, mesmo namorando, já tinham vida ele não era
não viviam juntos, né? Mas eles tinham relacionamentos. E aí ele chegou para mim e disse que é para casar, e eu também fui partilhar comigo, e eu disse, muito bem, olha como a gente era bonito. Eu disse, muito bem, agora é assim, você não vai casar de branco. E ela, sério, isso vai não. Que casa de branco quem é virgem. E ela, verdade. E ela veio, mandou fazer um vestido, cremezinho, e casou toda de creme. Mas isso era o que nós vivíamos. Esta era a radicalidade que nós começamos. E éramos muito felizes. Éramos verdadeiros. Quem é verdadeiro hoje? Quem de nós? Onde é que é tudo escondendo as coisas? Então nós estamos como esse cadáver. Não percebemos mais as alfinetadas do demônio. Não percebemos. E quantas pessoas devem ter questionado ela, né? E ela sumiu. E foi muito belo tudo aquilo naquela época. Muito belo mesmo. Entendeu? O nosso estatuto diz que a gente precisa viver a radicalidade do Evangelho. Não digo só do Evangelho, mas a radicalidade de quem é batizado, de quem optou por Cristo. Cristo é radical em todas as coisas. Vamos lá. Não filma não, né? Porque molhou minha blusa. É importante percebermos que o pecado nos lesiona. Jesus perdoa os pecados e cura o paralítico. O principal problema do paralítico não era a doença, mas o pecado. Qual é o seu principal problema? Qual é o seu principal problema? Qual é o meu principal problema? Não é a minha doença na garganta. Não é a minha filha estar 50 dias no hospital. Meu principal problema são os meus pecados. A minha filha causa saudade? Causa. A minha garganta faz falta? Faz. E eu sofro muito. Mas nada disso me leva para o inferno. O que realmente pode me tirar da presença de Deus são os meus pecados. São os meus pecados. São os seus pecados. A igreja nos ensina que o purgatório, o sofrimento do purgatório, que a gente quando fala de purgatório, a gente aprendeu na catequese que purgatório, né, é um local de fogo, de não sei de quê, de enxofre, de muita chama, né? Mas no documento da igreja diz que a principal dor do purgatório é a distância de Deus. Essa esperança que a gente vive aqui na terra. Essa é a principal dor do purgatório. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos selecionados, tirados do mundo realmente para uma vida diferente. Tem a passagem do Evangelho que Jesus vai dizer, né, que a gente precisa ter medo, não daqueles que matam o corpo, mas nós precisamos ter medo daquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Isso nós precisamos ter medo. Não de quem mata o corpo. A gente tem tanto medo de ladrão, né? Medo de ladrão, medo disso, tudo aquilo, a gente já está correndo, tudo com medo, né? Mas Jesus diz, isso é besteira. E não leva o mato que o seu celular é o seu dinheiro. Nós precisamos ter medo de quem pode jogar a nossa alma no inferno. Isso nós precisamos cuidar.
Então veja só, nós vimos hoje o paralítico, aí o Breno já se desfazendo dele, viu? A comunidade de vida precisa. Nós vimos aqui na passagem do paralítico, né? Que o que lesionava aquele homem eram os seus pecados. A sua lepra, a verdadeira lepra não era do corpo, embora fosse um paralítico, mas a da sua alma. O pecado é algo espiritual e não percebemos na maioria das vezes. Hoje, gente, as coisas têm se tornado tão comum, tão comum. O pecado é algo que está no campo espiritual e não no campo material, né? E a gente não pode levar isso aqui como se fosse um oba-oba. Cada dia nós precisamos ser melhor. Melhor. Cada dia eu sou chamado a ser melhor. Quando a nossa querida Rochelle faleceu, eu passei muito tempo, como meus botões lá em casa, buscando uma resposta para aquilo ali. Por quê? E de noite eu me perguntava, mas por que, Senhor? Por que você deixaria aquelas crianças só? Por quê? Uma pessoa tão dedicada, tão mãe, tão dedicada a salvar a sua família, por quê? E lia, busquei livro para ler, comprei livro para ler que me respondesse. Um dia eu escutei uma pregação nesta época que dizia assim: Deus, Ele nos ama tanto, mas Ele nos ama tanto que ou nós já estamos santos e vamos para Ele, porque realmente já estamos no ponto de ir, já estamos em estado de graça, ou Ele nos leva para a gente não pecar mais, para não aumentar os nossos pecados. E aí naquele dia eu olhei para aquele pregador e disse: entendi tudo agora, né? Entendi tudo. O amor é tão grande que Ele ou nos leva porque já estamos santos, ou nos leva para que a gente não multiplique o pecado e a coisa fique mais difícil lá no purgatório. Portanto, morrer é uma beleza, é ou não é? Morrer é um dom, morrer é uma alegria. Morrer é ir para Deus, é ir para a felicidade plena. Se a gente tem medo é porque a gente não está trabalhando para isso. Precisa trabalhar, não é não, Thiago? Precisa trabalhar um pouquinho, só um pouquinho. Alguns santos tiveram a graça de ver uma alma. Alguns santos Deus deu a graça de ver almas no purgatório, ou almas em pecado mortal. Uma delas foi Lúcia, né? Uma das aparições dos pastorinhos, Nossa Senhora não revelou para elas o inferno, né? Então, alguns santos da igreja tiveram essa graça de ver almas em pecado mortal. E todos eles ficaram apavorados, né? E tem alguns santos que dizem que a gente deveria pensar no céu ou no inferno pelo menos 1 minuto por dia, porque a gente se decidia. O documento que a gente esteve estudando essa semana, ele nos diz muitas vezes que os santos não foram santos porque brincaram, mas porque assumiram a condição de conquistar a santidade. É assumir sua condição. Outro dia eu escutava a pregação na Canção Nova e eu achei bem interessante. Às vezes a gente fala de vida de oração, de ter vida de oração, de fazer oração, né? E o pregador dizia assim: olha, não é coisa que dá trabalho, não é coisa de outro mundo. Gente, isso me ajudou tanto. Tirou assim um fardo da minha esposa. Vida de oração é você definir o seu perfil de vida de oração de acordo com o seu carisma. Por exemplo, a minha comunidade diz que eu tenho que ter oração pessoal, é ir para o meu cantinho e ficar sós com meu Deus. Eu converso com ele, ele conversa comigo. Eu conto minhas coisas para ele e ele conta as coisas dele para mim. É uma conversa de irmão, de amigos, de duas pessoas que se gostam. Outra coisa é saber que eu tenho que rezar o texto. Você definir meu papel.
É saber que eu tenho um estudo bíblico para fazer. É saber que eu tenho que ir à Santa Missa. Isso é minha vida de oração, que a comunidade, que a minha forma, que é o meu carisma, que é a comunidade, diz que eu tenho que viver. Nada mais. Tudo que você acrescentar é fardo, é peso, e não era necessário. Pode até acrescentar? Pode. Mas a sua forma é essa. E isso não é nada do outro mundo. É apenas eu definir o meu perfil de oração e cumprir, e realizar, e fazer. É meu breviário, é minha oração pessoal, é meu estudo bíblico, é minha Santa Missa, meu texto. Isso é coisa do outro mundo. Eu acho muito mais coisa do outro mundo passar 2 horas assistindo um filme. Tem filme até de 4 horas e a gente faz isso, né? E a gente faz isso, não é? Isso deveria ser coisa do outro mundo, né? Mas definir o meu papel, saber que eu preciso daquilo ali todos os dias, não é nada difícil. Isso é caminho de santidade, isso é coisa prazerosa, prazerosa. Isso é coisa que me torna feliz, muito feliz. O pecado é o rompimento com aquele que é a fonte do meu ser. Então, todas as vezes que eu peco, eu estou rompendo com aquele que é a fonte do meu ser, com aquele que é a fonte do meu interior, com aquele que é a fonte da minha felicidade. Todas as vezes que eu peco, eu estou me desligando da fonte. E tudo aquilo que se desliga da fonte, o que acontece? Morre. Se esse violão estiver ligado lá na fonte de energia, ele não vai fazer barulho nenhum. É assim? Se esse microfone estiver ligado lá na fonte dele, ele perde a sua função de microfone. Se eu, que quero ser santo, não estiver ligado à fonte da santidade, que é o próprio Deus, eu perco o meu ideal de santidade. Então, o pecado é aquilo que rompe com a minha fonte interior, com a fonte que transforma todo o meu ser, que é o próprio Deus. Se eu corto a fonte, então tudo isso é barrado. Por exemplo, uma geladeira, né? Nós costumamos guardar nossos alimentos na geladeira. Se você desligar a sua geladeira da energia, o que vai acontecer no outro dia? Tudo vai estar podre. Quando você se desligar da fonte que é Deus, que é responsável, né, por toda a felicidade do seu interior, tudo seu também vai apodrecer. Tudo seu. Tudo seu. Tudo seu. Sempre que você pecar, se lembra da geladeira, no outro dia é podre. Aí se lembra que você vai estar daquele jeitinho. Olha que a geladeira desligada no outro dia é horrível. Até para limpar é horrível o cheiro. Hoje Jesus diz para todos nós: teus pecados estão perdoados. Gente, quando Jesus disse para aquele paralítico: teus pecados estão perdoados, na realidade Jesus disse assim: eu te amo. Porque ele disse que quem muito se perdoa, muito se ama. Ele só usou palavras, mas nessas palavras de dizer teus pecados estão... Jesus disse: olha, tudo que você cometeu contra mim, eu esqueço, eu te abraço, eu te trago de volta para a fonte, eu te ligo novamente à fonte. Ser feliz. Teus pecados te são perdoados. Eu aprendi que quando nós proclamamos a palavra de Deus, ela se cumpre no nosso meio. Eu não sei como é que você tem vivido, mas se o Senhor me chamou a falar sobre isso, é porque nós estamos dando as mãos ao pecado. Mas o Senhor diz para você nessa noite: seus pecados estão perdoados. Eu te ligo novamente à fonte. Eu te trago de volta à fonte, para que o teu ser não apodreça, para que o teu interior
não emane podridão, mas que você volte a exalar o bom odor de Cristo, para que você volte a exalar o perfume de Cristo. Teus pecados estão perdoados. Você precisa ouvir hoje isso. Teus pecados estão perdoados. Eu louvei tanto a Deus de manhã, quando eu lia isso aqui, quando eu escrevi isso aqui, e dizia: Senhor, você está dizendo para mim que meus pecados estão perdoados? Você está me dizendo que esquece tudo, que me abraça, que me dá uma nova oportunidade, que me traz de volta a Ti, ao Teu interior, a fonte principal, a fonte da vida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que estão em Cristo têm garantia de vida e vida plena. Você me traz de volta a vida, Senhor. Você me devolve a vida. E olha que Cristo, em nenhuma passagem, em nenhum momento, em nenhum lugar na Bíblia perguntou o que foi que você fez. O que foi que tu fez, paralítico, para ficar assim? Qual foi o tamanho do teu pecado? Não. Teus pecados estão perdoados. Teus eram muitos. Teus pecados estão perdoados. Volta à fonte. Eu volto ao teu interior, porque o próprio Deus também voltou para o interior daquele paralítico. Depois Jesus diz ao paralítico: toma teu leito e vai para a tua casa. Agora eu errei o áudio, né? Porque quando eu olho com óculos, aí não tenho dimensão da boca do copo, viu? Agora eu lembrei de olhar por baixo. Então Jesus disse para aquele paralítico: toma teu leito, toma tua cama, toma teu leito e vai para a tua casa. O que Jesus diz hoje para você? Já que eu termino, hein? O que Jesus diz hoje para você? Toma teu leito e vai para a tua casa. Uma vez no Fórum Shalom, Fórum Shalom, que eu escutei a Emir dizendo assim, que rezou quase 6 meses, querendo entender por que Jesus disse para aquele homem: toma teu leito e vai para a tua casa. E eu pensei comigo naquele dia, assim, nem ela entendeu, imagino. Imagine. Mas hoje Jesus colocava isso no meu coração de manhã: toma teu leito e vai para a tua casa. O que é que nós estamos estudando? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Toma teu leito e vai para a tua casa. A gente aprendeu com a Marília aonde é o nosso campo de missão? Na família, no trabalho, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso grupo de oração, na nossa célula, no nosso ministério, na nossa comunidade. Por isso Jesus disse para aquele homem: toma teu leito. Ele não tinha voltado à intimidade com o Pai, com Jesus? Não tinha voltado à fonte? Então quem volta à fonte não é para ficar parado, só tomando água. Quem volta à fonte é para germinar. Toma teu leito e vai para o teu areópago. Vai para a missão. E vai para a tua casa. Não me lembro direitinho, mas a Maria falou numa parte do documento que se referia à família, que era nossa missão salvar a nossa família. Não sei, usou umas palavras bem bonitas, mas o sentido era esse. Nossa missão é salvar a nossa família. Passa, né, pelo salvamento dos que estão na nossa casa. E quantos dos nossos estão aqui? A nossa família são os areópagos de hoje. São os locais de evangelização hoje. E não esqueçamos que é o local mais difícil de evangelizar realmente a nossa casa. É a nossa família. E é mais difícil porque a gente não é ainda sal da terra e luz do mundo.
Se nós verdadeiramente fôssemos sal da terra e luz do mundo, a santidade já tinha alcançado os nossos. Então, toma teu leito e vai para a tua casa. Aquele que está em Cristo precisa tomar o seu leito, precisa sair em missão, precisa ser esta igreja em saída que os documentos da igreja têm nos enviado, têm nos pedido. O Senhor te trouxe para cá para curar a sua lepra. Por que você veio hoje para cá? Para curar a sua lepra. Para curar aquilo que te paralisa de ir a Deus e ir ao irmão, como eu falava no início. O Senhor toca em você e te cura, para que você caminhe, para que você seja igreja em saída, para que você vá dar perdão, para que você vá dar amor, para que você faça o que Jesus fez, igreja em saída. Por que o Senhor te trouxe aqui hoje? Para curar a sua lepra, para verdadeiramente você sair daqui sal da terra e luz do mundo. Feche seus olhos. Assim como Jesus olhou para aquele paralítico,